Alexandre Alcântara já entrou, vou falar aqui com ele. Doutor Enéas, boa tarde. É o Berg que está falando aqui, tudo bem? Boa tarde. Eu falei aqui com o doutor Hugo, ele teve um probleminha lá no acesso, mas ele já está entrando, e o doutor Alexandre também, tá? Acho que nos próximos minutos ele já manda na... Estou reconhecendo a tua voz. Tudo bem, Berg? Tudo bem, tudo tranquilo. Pronto, Eles então já estão vamos entrando aqui, doutor Alexandre, doutor... para todo mundo, inclusive o Hugo e o Alexandre, a gente está início, então a ideia é ter essas exposições iniciais e depois abrir para o debate, para as perguntas, mas eles vão explicar também essa questão. Boa tarde. Oi, Enéas. Alexandre? Sou eu, Enéas. Sim, tudo bem, Alexandre? Tudo o Hugo está com um probleminha aí para dar entrada, nós já estamos com 75 pessoas. Ótimo. E eu acho que a gente já poderia começar dando início aqui ao evento, né? Para tratar desse tema tão relevante aí, em que o Estado do Ceará conseguiu, durante toda a pandemia, teve algumas dificuldades, infelizmente alguns óbitos, mas a situação foi melhor do que em outros locais, e também agora e sempre porque houve essa preocupação aqui de várias instituições com os cuidados, com os protocolos e também com os idosos. Então, a gente queria... acho que você pode conduzir aí, Alexandre, passar a palavra para você conduzir e dar início aos trabalhos. O Hugo vai já entrar, ele está um pouquinho atrasado, o Berg disse que ele está com problema na conexão, mas acho que você pode dar início e assim que o Hugo entrar, você está com ele pelo... Fala. Tu quer ver? Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, queria ratificar as palavras do doutor Enéas. Esse é um evento conjunto do CAU Cidadania e do CAU Saúde, né? Nós temos trabalhado a questão da Covid, a questão da vacinação, em sintonia, em conjunto com os diversos centros de apoio do Ministério Público, não só no âmbito do interno do Ministério Público, mas nós temos feito um trabalho muito estreito com a Secretaria de Saúde do Estado e também com os conselhos e, principalmente, com as ILPIs, com os gestores das ILPIs, com os familiares, né, das pessoas idosas. E como nós fizemos no protocolo anterior, né, dado a mudança no cenário epidemiológico do Estado, nós temos agora a edição da portaria número 801/2021, né, que de certa forma flexibiliza, né, a questão do acesso às visitações, às visitas, bem como novas admissões de pessoas idosas nas nossas ILPIs. Como nós fizemos na vez anterior, nós convidamos a CESA, a Secretaria de Saúde, para expor a portaria, o protocolo, e também convidamos um comentador externo, que no caso passado foi o doutor Patrick, da Universidade Federal lá de São Paulo, e hoje nós estamos aqui com a doutora Carla Jacomin, que também é geriatra e é presidente da Frente Nacional de Fortalecimento às LPIs. Então, eu queria saudar a todos aqui, as LPIs presentes, aos gestores, né, a Secretaria de Saúde, né, que aqui também está presente, e a doutora Carla Jacomin. E eu gostaria de iniciar, não perder mais tempo, eu queria passar a palavra, né, à Secretaria de Saúde, que irá expor, né, o protocolo, que está nessa nova portaria, número 801/2021, a Secretaria de Saúde fará essa exposição, e depois a doutora Carla fará algum comentário, e depois nós abriremos para o questionamento dos gestores e das pessoas que trabalham diretamente com as LPIs. Então, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Eu pediria também, quem não estivesse, fosse falar, desligasse o seu microfone, por favor. Pronto, eu acho que pronto, né? Então, novamente, boa tarde, né, a todos e todas. Mais uma vez, estamos aqui, né, em conjunto, né, de que é uma ação conjunta, né, todos em prol das instituições de longa permanência de idosos. E sempre pensando, né, mesmo que não tenha ainda muita coisa escrita, pelo menos, né, até a respeito da flexibilização, mas a gente vai, né, tentando procurar cada vez mais experiências fora, entre outras coisas. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou a Raquel, sou técnica da Secretaria de Políticas. Estou só abrindo aqui minha apresentação. Enquanto eu estou projetando, eu não consigo visualizar vocês, tá bom? Então, qualquer coisa vocês falem. Raquel. Tá dando para ver, né? Tá, mas talvez você tenha que colocar no modo apresentação, não sei se... Tá, eu coloquei, não tá aparecendo? Nem que eu botei na apresentação de novo. Não tá? Tá ok. Tá ok. Dá para ir. Você pode colocar no exibir modo leitura, aí ele vai te ajudar, vai aparecer como apresentação aqui. Exibir modo leitura. Assim? Vamos ver. Foi? Isso, foi. Exatamente. Agora foi. Pronto. Então tá. Enfim, então a gente vai falar hoje um pouco sobre algumas medidas de prevenção, né, nesse novo contexto, assim, da nossa atual realidade em relação à infecção do Covid-19, né, no contexto das ILPIs do Ceará. Na verdade, nós somos até um pouco provocados, né, dentro do contexto, né, que desde aqui no Ceará, mais ou menos desde março, que começou os primeiros casos de Covid, né, os idosos, há muito tempo, vamos dizer assim, das instituições um pouco até enclausurados, né, e a gente sabe que esse longo período de isolamento, isso a gente vê dentro das instituições e vê fora das instituições, né, a diminuição dos estímulos, né, que eles têm, tanto estímulo cognitivo, e que isso tem trazido impacto, né, para a saúde mental, muito saúde mental, cognição, funcionalidade. Então, a gente começou, né, a repensar isso. E também a privação, né, do contato familiar, né, e social, que a gente sabe que é muito importante para a qualidade de vida, mas sem deixar de abordar os aspectos de prevenção e proteção do idoso, né? E também a gente teve que levar em conta o contexto da vacinação no Estado, né? Que os idosos, principalmente os que estão nas ILPIs, né? Foram o grupo prioritário, dos que primeiro recebeu a vacina para a Covid, né? E os funcionários da ILPI, além os profissionais de saúde também, como um todo, né, já foram vacinados no estado. A gente já está numa fase mais avançada da vacinação. Então, foi pensado nessa portaria, a provocação inicial foi pensar numa forma até de flexibilização, né, nesse novo contexto em que todos estavam vacinados e que todos estavam vou chamar enclausurados, mas assim, isolados, né, protegidos, e que o que a gente poderia começar a pensar formas de flexibilizar isso. Então, a portaria, na verdade, eu vou pegar a portaria, a gente vai discutir os tópicos, né? Então,
das responsabilidades das ILPIs, né? As instituições de longa permanência deverão adotar procedimentos de rotina para o recebimento de visitas, realização de atividades individuais e coletivas, devendo ser adotadas medidas de proteção baseando-se no risco epidemiológico. Depois eu vou mostrar como que a gente vai acessar esse risco epidemiológico. E com os níveis de alerta para a Covid, que eles podem ser divididos em um nível, né, de alerta baixo, moderado, alto ou altíssimo, né? Isso a gente tem por município. A gente tem no estado como um todo, mas a gente consegue acessar por município. Eu vou falar primeiro das medidas de prevenção e controle, até porque eu acho que não foge, eu acho que todos já estão mais ou menos, não vai mudar muito o que se faz. Eu vou mudar um pouco a ordem do que está na portaria, vou começar do artigo 12, aí depois a gente vai falando dos outros. Então, no artigo 12, ele fala que as ILPIs, elas devem adotar medidas de prevenção, controle e proteção, que, como eu falei, já não é mais tão novidade, né? Então, é o monitoramento sistemático das condições de saúde, né, os sinais de sintomas, para sintomas gripais, tanto dos idosos residentes, como dos trabalhadores também, né? Testagem periódica para diagnóstico e monitoramento da COVID nos idosos residentes e cuidadores. Essa periodicidade, eu já digo, não está ainda definida, tá? Antes que pergunte, ainda não definida. Isolamento de residentes com suspeita ou diagnosticados com COVID. Revisão periódica dos fluxos e processos de trabalho, né, internos de trabalho para a segurança dos residentes. E manter os ambientes ventilados naturalmente. Portas, janelas abertas, a gente sabe que a ventilação natural é muito importante para diminuir a contaminação. E intensificar a rotina de limpeza e desinfecção da ILPI. Eu não vou ler todos, porque, como eu falei, né, dos ambientes, das superfícies, né, capacitar os trabalhadores, desde os cuidadores até porteiros e cozinheiros, manter a regularidade da situação vacinal, não somente do COVID, mas influenza, pneumocócica, né, tétano, todas que estão previstas para o calendário vacinal do idoso, notificar a Secretaria Municipal de Saúde de casos suspeitos ou confirmados, né? E assegurar que os colaboradores com qualquer sintoma gripal ou outro sinal de COVID, eles sejam afastados das atividades na ILPI, né? E também não manter contato com qualquer visitante ou residente, desde que ele esteja com alguma suspeita de COVID. Então, vamos lá. Para as visitas. Ei, Letícia, tu tem notebook? Tem? Tá? Tu tá ocupado, o teu? Tem como tu me emprestar? O meu tá com defeito, não tá saindo os áudios aqui na reunião. Eu acho que... Meu Deus, quando uma coisa é outra. Das visitas, tá? Com relação às visitas. Para sempre atender às normas e recomendações das autoridades, né, no âmbito federal, estadual e municipal, sempre. Manter, né, estabelecer os protocolos de prevenção, orientar os visitantes sempre a fazer a higienização das mãos, né, com água e sabonete ou álcool a 70%, na chegada e em intervalos frequentes durante a visita, informar sobre a obrigatoriedade do uso da máscara e agendar visitas em horários comerciais e alternativos. Então, a ideia é que ainda se mantenha visitas agendadas, não só em horários comerciais, mas que estendam um pouco a possibilidade de horários, né, para quem trabalha, principalmente, né, não ser só horário comercial, controlando a frequência da visita e a duração dessas visitas para evitar aglomeração. A gente sugere, né, na portaria, que quando vier uma pessoa para visitar, um idoso institucionalizado, se pesquise para essa pessoa que vem visitar se ele apresentou sintomas gripais 10 dias
perdão, se ele apresentou sintomas gripais antes, que eu vou comentar, e monitorar até 10 dias depois que ele foi para a instituição, tá? Ah, ele veio ontem, mas amanhã ele vem apresentar quadro gripal, daqui a 2 semanas depois, então a gente vai ter que prestar atenção nessa pessoa que vem visitar até 10 dias seguintes, até os 10 dias seguintes, certo? Quando a pessoa chegar para visitar, né, preencher uma ficha de identificação na chegada, com a finalidade de investigar sintomas de infecção respiratória e contato prévio com pessoas com suspeita ou confirmação de Covid. E assinar um termo de corresponsabilidade, né, que na visita ele não apresenta sintomas gripais, tem que medir a temperatura e perguntar sobre os sinais e sintomas de sintomas gripais. E sempre o uso da máscara obrigatório, não sendo possível baixar a máscara em nenhum momento da visita, né? A ILPI deve definir um espaço específico para a visitação, de preferência em local aberto e ventilado, né? Distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas. E no local, essa aqui é uma das coisas mais, assim, digamos assim, de novidades, né? Então, seria permitido um visitante não vacinado ou até 3 visitantes no mesmo momento, simultâneo, desde que os 3 estejam vacinados, sob a supervisão de um técnico da ILPI, né? Então, 1 não vacinado ou 3 não vacinados. E disponibilizar material para a higienização das mãos, né? Água e sabão ou álcool, né? E limpar bem a superfície. A partir do momento, né, então, as visitas agendadas, podendo ser até 3, a partir do momento em que o risco, haja uma mudança no cenário epidemiológico, né? Que um visitante ou um residente apresente sintomas gripais, ou caso confirmado, então suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias, ou um caso confirmado de uma pessoa idosa, né, com diagnóstico de Covid, as visitas deverão ser suspensas. E não é permitido o ingresso de novos residentes naquela instituição. Tá? Então, tem um caso suspeito ou confirmado, suspende visita e não entra mais nenhum idoso até aquele caso ser resolvido. Das atividades individuais e coletivas, né? Então, as atividades físicas, né? As atividades poderão ser, sim, prescritas, orientadas, supervisionadas, né? Por um profissional especializado, em ambiente ventilado seguro, livre do risco de quedas e de aglomeração. Deverão ser utilizados recursos desde tecnológicos, né, tablet, celular ou alguma coisa assim, e atividades ou atividades diversas, né, como já é comum nas instituições, rodas de conversa, canto, danças, jogos, entre outros. A ILPI deverá elaborar prontuário, né, com identificação das atividades individuais e coletivas promovidas, né, e ver qual é o estímulo que está acontecendo para aquele idoso e para diminuir as consequências da solidão e sentimentos de abandono. Isso tem que estar registrado quais são as atividades que ele está desenvolvendo. Lembra que a gente, no começo, falou que eu vou pular esse slide e vou para o próximo. Então, tem um anexo na portaria que é assim, na portaria ele fala quais são as atividades internas, individuais, quais são as atividades internas, coletivas, internas em ambiente considerado fechado, né? Visitas por vacinados, visitas por não vacinados, atividades externas, mas aqui é externas em áreas abertas, tá? Atividades acadêmicas, de pesquisa e trabalho voluntário. Isso aqui, se a gente for ver, ele está baseado nos níveis de alerta, tá? Nível de alerta, a gente tem baixo, moderado,
alto e altíssimo. Raquel, como é que eu vou saber? Tem que ser pelo município, né? Como é que eu vou saber se o meu município qual é o nível de alerta em que ele se encontra? É simples de saber. Então, se a gente entra no site, está aqui até o link, né? Mas tem no site do Integra SUS, vai ter você tem duas opções de clicar. Aí vai ser assim, nossos indicadores. Depois que você clica em indicadores, você vai ver assim, o primeiro de tudo, coronavírus. Aí você clica em coronavírus. Lá vai ter um link grande, né? Níveis de alerta. Assim que você entrar, a gente pode até depois da apresentação, eu entro aqui ao vivo para vocês e mostro. Na hora que você entra em nível de alerta, vai aparecer essa página aqui, tá? Essa página. E na hora que a gente vê, então isso foi de ontem, no caso. Você vê que no estado do Ceará, a gente tem vários níveis de alerta, desde o nível 1, que é o verde, nível 2, nível 3 e nível 4. Então, na hora que eu coloco o cursor em cima do município, ele vai me dizer, aqui eu vou dar o exemplo de Fortaleza, por exemplo. Fortaleza, eu coloquei o cursor em cima, ficou nível 3. Então, o que é o nível 3? Também tem a legenda embaixo, é um risco alto. Aí a gente vai naquele anexo. Então, o que é que seria permitido para um nível alto? Tá? Um nível alto, um nível de alerta alto. Então, seriam essas atividades permitidas e atividades não permitidas. Eu tenho em alguns locais, aqui, alguns municípios em verde, né? Qual o nível verde? É baixo risco. Então, na hora que eu coloco aqui baixo risco, o que é permitido para as instituições daquele município, né? Então, tudo depende conforme o nível de alerta do seu município, tá? Então, aqui, né, desde quando você tem um nível altíssimo, né, a gente permite atividades internas, né, individuais e coletivas, né, e visitas por vacinados, e visita por não vacinados são em casos excepcionais, algumas restrições, o restante é proibido. No caso do nível alto, por exemplo, Fortaleza, né? A gente deu o exemplo de Fortaleza, né? Como nível alto. As atividades internas permitidas, a visita por vacinado permitido por não vacinados com restrições naquele uma pessoa, né? Atividades externas em ambientes abertos, permitido, e o restante é proibido. Moderado, né? Então, na verdade, é meio que autoexplicativo. No moderado, então, trabalho voluntário ainda proibido, e no baixo risco, nível de alerta, seria tudo permitido. Então, quando você chega, você vê, cursor em cima, vê o nível, e aqui tem uma legenda embaixo, o nível risco baixo, risco moderado, risco alto e risco altíssimo. O que seriam as atividades individuais e coletivas? Aí ela vai falar, né, discorrer de cada atividade. Então, atividades internas e individuais são as sessões de atendimento, principalmente pela equipe multiprofissional, né, que vai ser realizado por um profissional vacinado, fono, físio, TO, né, educador físico, seria individual. Aquelas consideradas atividades internas coletivas, né, com 2 pessoas ou mais, que a gente considerou, né, dentro da ILP, também pela equipe multi, faz parte do tratamento e acompanhamento dele. São consideradas atividades externas em locais abertos, né, que é aquela que seria permitida. As atividades realizadas fora da ILPI, em locais abertos, passeios ao ar livre, saída para casa de familiares, a gente considerou, e para o desempenho das atividades da vida civil asseguradas pelo direito. Então, tem que resolver, né, alguma coisa ele poderia sair.
e atividades em locais externos em locais fechados, né, shoppings, né, cinemas, academias, seria esse cenário. Atividades acadêmicas, né, seriam as atividades feitas por pesquisadores, estudantes da graduação, pós-graduação, estagiários, bolsistas, dentro da instituição. Trabalho voluntário, né, o trabalho voluntário ele seria liberado naquele cenário, e desde que o voluntário, né, ele tivesse devidamente vacinado para o Covid, né? E alguns podem perguntar, Raquel, e os idosos acamados, restritos ao leito, como é que a gente pode, como é que faz? Então, assim, o plano terapêutico do idoso acamado, né, feito pela equipe da saúde, ela não deve levar a prejuízo nenhum na assistência daquele idoso acamado. Então, considera-se que os profissionais estão vacinados e ele vai receber todo o tratamento que é necessário, né, para a condição de saúde dele. Não há, digamos assim, restrição para o tratamento de saúde. As saídas e deslocamentos dos residentes, né? Então, no caso que o idoso ele precise sair, né, para fazer um exame, uma consulta, né? Ou então ele precise sair, resolver uma coisa, né, como eu falei, para resolver um problema jurídico, alguma coisa assim. Então, uso de máscara, né? Uso do face shield, né, ou do óculos, recomendação. Máscara, óculos, o álcool em gel, de preferência ele mesmo ter o dele, né? E no retorno da ILPI fazer a higienização completa. Ah, Raquel, por que tudo isso? Porque assim, a porta de entrada do vírus é pelo olho, nariz e boca. Se eu garantir que o olho, nariz e boca, né, dele estejam protegidos, a chance de contágio dele é muito pequena. E na volta, se ele tomar um banho, né, se ele usar sempre álcool, se ele lavar as mãos, diminui bastante o risco de contaminação. E para aqueles que precisam internar em hospital, né, retorno da internação e casos de novas admissões. Né? O idoso, quando ele chegou do hospital, ou então uma nova admissão, né, ele deve ficar num espaço longe das atividades coletivas por 10 dias. Ele pode sair desse isolamento antes dos 10 dias se ele fizer um PCR e for negativo, tá? Então, o que pode até trazer dúvida da forma que está escrita, mas assim, isolamento 10 dias. Ou antes, se ele não está com sintomas respiratórios, ele não está gripado, né? Então, 10 dias, podendo sair antes, se for realizado um PCR antes, o PCR for negativo. Tá? Então, ele vai ser só restrito às atividades coletivas. E se o idoso ainda não estiver vacinado, né, sem justificativa, ou porque ele tem uma doença que não pôde vacinar, descompensada, ou teve Covid recente, menos de um mês, então a vacinação ele deve ser providenciada, né? A ILPI ela deve comunicar aos órgãos de saúde para providenciar essa vacinação. E enquanto ele não estiver vacinado, ele vai ser mantido longe das atividades coletivas. Ele não vai participar das atividades coletivas, ele vai ficar isolado. No caso do idoso com suspeita ou confirmação de Covid, né? Isso aqui também não é novidade. Então, a ILP deve adotar todos os cuidados necessários para o contágio com outros, deve isolar aquele residente. Ele deve, né? Como que ele vai isolar? Primeiro, isolar fisicamente, se possível, em um quarto individual. Se não for possível quarto individual e tiver mais de um idoso com sintomas gripais, eles podem ficar juntos, tá? No mesmo quarto. Lembrando, manter o isolamento, a distância de preferência de mais de 1,5 metro, tá?
isso que eu falei, né, alojar no mesmo quarto ou dormitórios residentes diagnosticados para COVID. Eu posso ter um quarto para suspeita do COVID e posso ter um quarto para confirmado COVID. E na impossibilidade do isolamento desses idosos, aí a ILPI tem que entrar em contato com o gestor municipal, aí não tem como isolar de jeito nenhum. Então, às vezes, chega o caso dele precisar ser internado, não porque ele esteja grave, mas para poder resguardar a segurança dos outros, caso não haja como haver esse isolamento na instituição. De preferência, que tenha um funcionário somente para aquele caso, né? Se possível, tem um funcionário só para aquele caso com suspeita, com sintoma gripal, para não sair circulando entre os outros. Encaminhar imediatamente ao serviço de referência o idoso sintomático, né? Avisar a unidade básica de saúde, o melhor em casa, desde que possa, né, ter o estado de saúde monitorado, né? Aqui a gente colocou alojar no mesmo quarto coletivo ou dormitórios residentes pós-internação hospitalar, por diagnóstico diferente de COVID e novas admissões. Na verdade, é aquele isolamento dos 10 dias, né? Quando volta para a instituição. Muitos dos pacientes que aqui no Ceará, até no SUS, inclusive, eles têm feito o teste de COVID de rotina em alguns hospitais. Então, às vezes, ele já vai ter esse teste de COVID realizado. Sempre que possível, manter um trabalhador exclusivo para atendimento dos residentes com suspeita ou confirmação de COVID e disponibilizar os EPIs, né, e demais insumos necessários para garantir a proteção das pessoas, dos idosos residentes, colaboradores e visitantes. A admissão de novos residentes, a gente chegou a comentar já, né? Quando ele for, esse novo residente, eles têm que ser submetido a uma avaliação de saúde, não obrigatoriamente, é uma avaliação médica, tá? É uma avaliação em saúde, principalmente para constatar que ele não tem sintomas gripais, não teve contato com pessoas suspeitas de COVID na última semana. Providenciar a vacinação, né, verificar se o cartão vacinal dele está em dia e providenciar as demais vacinas e realizar a testagem com RT-PCR, né, para esse idoso que está ingressando na instituição. E ao ser admitido na LPI, ele deve ser monitorado, né? Se o PCR dele der negativo, ele já pode ir para os convívio com os outros, atividades coletivas. Se ele não tiver ou não tem como fazer o PCR, 10 dias de isolamento, né? Até passar esse tempo de, digamos assim, de quarentena. A atenção especial deve ser dada para os idosos hospitalizados, né, sem vínculos familiares, mas que deve ser mantida todas as medidas de segurança necessárias. Os cuidadores, os cuidados e as medidas deverão ser aplicados, né, a todos, tanto recém-admitidos, como os que voltam de consultas, pós-internação, casa de familiares, entre outros. Então, isso deve ser para todos os residentes da instituição. A Secretaria de Saúde, né, do Estado, ele apoiará as instituições de longa permanência com fornecimento dos testes da COVID e equipamento de proteção individual necessários. Isso está na portaria, né? Apoiar. Aí eu vou falar aqui um pouquinho. Eu, Raquel, técnica, né, eu tenho que falar. Essa implementação desse apoio, ele tem que passar por várias etapas, né, no processo. Então, desde a divulgação da portaria 1, tem que elaborar, a CESA tem 4 secretarias executivas, tem que passar por todas as secretarias, porque uma compra, a outra distribui, com outro são os testes, com outro, então, assim, né, não é uma só, que a nossa é da Secretaria de Políticas, que é a articulação, é a normatização e a articulação.
Então, falta, para dizer assim, na linguagem popular, né, assim, Raquel, e o fluxo? Como é que a gente faz? A gente ainda não tem o fluxo desse apoio para mostrar para vocês, tá? Por quê? Porque no último mês, a portaria foi publicada, salvo engano, no último dia de junho, no finalzinho de junho. No mês de julho, teve troca de secretários, temos 2 secretários novos, com troca de equipe, com, vou dizer assim, outras prioridades, muitas pessoas de férias, então a agenda ainda não permitiu esse alinhamento do fluxo, tá? Então, principalmente com a Secretaria de Atenção à Saúde, né? Que isso aqui ainda tem que ser alinhado, tá? Muita gente deve estar com essa expectativa, mas ainda esse fluxo de apoio ainda tem que ser alinhado com as outras secretarias internamente na SESI. Tá? Bem, a portaria está posta no Diário Oficial. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode abrir para discussão. Vou abrir aqui, parar de compartilhar para eu ver vocês. Obrigado, Raquel. Foi boa a sua exposição. Nós vimos, né, que realmente a pandemia não acabou, nós devemos continuar com todos os cuidados e devemos, né, aí todos estar muito conhecedores desse protocolo para que realmente mantenhamos, né, as nossas pessoas idosas em segurança. Antes de passar a palavra à doutora Carla Jacomin, eu queria passar a palavra ao nosso coordenador do Calço Cidadania, o doutor Hugo Porto, que ele pediu a palavra, e depois da palavra dele eu passo diretamente à doutora Carla, que é muito importante a palavra da doutora Carla, porque ela tem tido um contato em vários estados, com vários protocolos, né? É uma conhecedora vamos dizer, dessa pandemia, né? Tem acompanhado a situação de todas as LPIs nas 5 regiões do país, então é muito importante a pontuação dela. Queria passar a palavra agora ao doutor Hugo, por favor, Hugo. Alexandre? Oi, Hugo. Pois não, a palavra está com você. Está escutando? Estamos. A palavra está com você. Eu acabei de passar a palavra a você. Eu tive um probleminha aqui de internet, estou aqui no celular, mas está dando para ouvir, né? Claro. Boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria primeiro aqui de agradecer aqui a César e a todos, e a doutora Raquel pela exposição, e na verdade, fazer aqui só umas perguntas, era se ela pudesse abordar como ficaram a questão dos cuidados paliativos. Não, mulher, eu estou perguntando se o teu pai tem 360 prestado até amanhã, e o Naldo quando tiverem... Eu não estou ouvindo o resto da pergunta, desculpa. Eu acho que a conexão do Togo está ruim. Eu pediria mais uma vez, quem não estiver falando, desligar os seus microfones, porque atrapalha. Então, enquanto o Hugo restabelece a fala dele, que é uma pergunta, né, sobre a questão dos cuidados paliativos, mas vamos aguardar ele retornar, mas eu queria passar logo as ponderações da doutora Carla, sobre o que ela estudou, viu o nosso protocolo, assistiu a fala da doutora Raquel. Eu queria que ela fizesse as considerações dela e depois o Hugo retorna e
e coloca, né, o seu questionamento. Por favor, doutora Carla. Boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite, como sempre. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Alexandre. Eu agradeço demais essa oportunidade. Eu acho que assim, a gente está vivendo um momento ímpar na história do Brasil e é fundamental que as instituições de longa permanência se sintam também protegidas de alguma forma, e quando as normas sanitárias se modificam, elas devem se modificar em favor de uma maior proteção ou de um melhor resultado, né, em termos das infecções por Covid. Acho que Fortaleza e o Ceará foi um estado gravemente afetado no começo da pandemia, a pandemia quase que começa por aí, né? E vocês tiveram que aprender na marra como lidar com essa situação. E realmente tem algum microfone ainda está aberto. O Hugo voltou, gente. Vamos escutá-lo aqui. Depois eu continuo. Eu tenho tranquilidade. Pode ficar à vontade, Hugo. Perdão aqui novamente, eu estou com a dificuldade aqui na conexão, mas consegui voltar aqui para a sala. É bem rápido, professora. Primeiro, muito obrigado pela gentileza aqui rápida do espaço. Muito obrigado, professora Carla, aqui, por estar conosco, e a todos, a todas aqui. A professora Raquel, a doutora Raquel aqui fez uma exposição muito detalhada, e eu repiso aqui a importância que o doutor Alexandre bem colocou, de que a pandemia não acabou, e, ao mesmo tempo, pergunto, doutora Raquel, de alguns pontos que foram debatidos, mas que, com certeza, serão encontrados no cotidiano das ILPIs, que são quando se depararem com situações de cuidado paliativos, onde as visitas podem ser necessárias serem diferidas, né? E também mais uma sugestão até para o grupo aqui verificar a importância de que a gente possa orientar as famílias a respeito desse novo protocolo, que a gente sabe que muitas vezes o deslocamento é dificultado, então, para que saiba quais são os quantitativos que possam ser, que são autorizados, que não vá uma família inteira, e em que circunstâncias esses familiares podem estar visitando e participando aqui da vida dos seus parentes, no caso dos seus parentes idosos, né? Então, era mais esses dois pontos aqui, e fazer aqui, já que a gente tem uma grande presença das ILPIs, ratificar a importância do preenchimento dos formulários. Esses formulários foram bastante importantes durante todo o processo da pandemia, ele nos orientou. Eu não sei se a doutora Carla teve a oportunidade de vê-los, mas desde a parte de cuidados com sinais vitais, passando por cumprimento dos protocolos, afastamentos, isolamentos, quadros mais agudos, colaboradores que tiveram que ser afastados, uso de EPIs e testes, enfim, foram muito úteis e importantes para que a gente pudesse ajudar e colaborar com todas as ILPIs, sempre em parceria. O CEDI fez um trabalho maravilhoso, o Centro de Apoio da Saúde, o Enéas, eu não estou vendo aqui, mas deve estar aqui, e todo um trabalho de grande parceria que permitiu, inclusive, que a gente chegasse com um momento dentro das ILPIs, hoje, dentro das ILPIs do Ceará, de uma forma menos dramática. Eu digo menos dramática porque a pandemia foi e é um evento extremamente árduo, né, difícil, e que a gente ainda está em fase de superação. Eram essas só as palavras aqui, parabenizar a todos. Eu quero aqui aproveitar também a presença de todos os gestores das ILPIs. A gente teve a oportunidade aqui de testemunhar o empenho dessas instituições, foram abnegados, inclusive muitas vezes com dificuldades de recursos humanos, mas procuraram sempre estar numa linha de interação com a saúde, com os conselhos, com o Ministério Público. Eu não poderia deixar de aproveitar esse momento aqui para parabenizar, agradecer, assim como a César, a doutora Raquel aqui, pessoa
desde o começo, pensa e desdobrou todo o cérebro possível, no sentido de que pudesse manter vidas, trazer uma maior segurança sanitária dentro das residências coletivas, tanto para pessoas idosas quanto para pessoas com deficiência, uma vez o que ela definiu nas ILPIs foi também aplicado para outras residências. Então, muito obrigado, doutora Raquel, aqui, a sua presença, como da doutora Úrsula, durante os trabalhos no SAD, em Fortaleza, foram fundamentais. Então, assim, é um trabalho de um ecossistema colaborativo que permite que a gente chegue no dia de hoje, graças a Deus, com uma portaria de flexibilização. Sabemos que outras etapas ainda são necessárias para que a gente consiga voltar para o cotidiano menos restrito, mas sempre estar atento de que a pandemia realmente não acabou. Essas novas variantes, a gente não sabe quais são as consequências, então todo cuidado e toda atenção é fundamental. Muito obrigado aqui e parabenizo aqui o CAU Saúde, o Alexandre, que sempre está à frente das questões da pessoa idosa, e agora no CAU, com essa abrangência estadual. Então, fico muito feliz aqui com todos que estão aqui, porque eu sei que são todos abnegados na causa da pessoa idosa. Muito obrigado aqui e sigamos, professora. Muito obrigado pela sua gentileza de abrir aqui esse espaço para uma fala. Abraço. Abraço. Então, eu acho que eu reforço as palavras do doutor Hugo em relação ao reconhecimento, né, de uma luta que é de todos e, ao mesmo tempo, o quanto todos nós estamos cansados de estarmos limitados, restritos em várias atividades às quais a gente estava habituado e a gente se sente faltoso em relação à população que a gente assiste, porque a gente gostaria de estar muito mais liberado, muito mais facilitado no nosso ir e vir, mas ainda não era o momento. Então, como eu estava dizendo, toda nova norma sanitária, ela está sempre em busca de adequar a segurança sanitária ao momento que nós estamos vivendo. E, nesse sentido, eu tentei, doutora Raquel, abrir o site que vocês colocaram e eu não consegui. Ficou só rodando e não entrou. Eu não sei se a dificuldade é só minha ou se outras pessoas teriam essa dificuldade. Eu explico porque eu fiquei curiosa em saber se, por exemplo, algumas das pessoas que estão aqui, né, que são de Caucaia ou de Maracanaú ou das cidades, eu queria ver um pouco como é que estava a condição epidemiológica dessas cidades, que vai, de alguma forma, modular, né, vai orientar uma maior flexibilização ou uma menor flexibilização. Mas eu confesso que eu não consegui acesso àquele mapa que você mostrou na sua tela, tá? Ele não aparece para mim, fica só girando, mas não completou. Mas acho que é um exercício necessário para todas as instituições que estão aqui hoje, que é verificar qual é o grau epidemiológico de risco do seu município. Outra coisa que eu acho que é fundamental se a gente for aguardar, a palavra certa não é aguardar, mas eu queria dizer que em outros países, a experiência tem demonstrado que eles são muito mais restritivos do que nós, em termos da reabertura das instituições. Porque eles só vão reabrir as instituições quando a condição epidemiológica estiver realmente abaixo de 50 casos por 100 mil habitantes. Nós estamos longe disso, porque o nosso país está enfrentando com muita dificuldade o acesso à vacinação. Então, mesmo que as instituições já estejam com toda a sua população vacinada, mesmo que os funcionários já estejam vacinados, a gente não tem garantia de que a população que circula pela instituição ou que aqueles aos quais os residentes vão visitar estarão vacinados, porque nem todo mundo teve acesso ainda à vacina. No Brasil, a gente não chegou ainda a 20% da população plenamente vacinada, né? Então, todo esse cuidado, ele se justifica, porque quem já passou por um surto de Covid dentro da instituição, sabe do que nós estamos falando, né? As instituições nunca foram preparadas para cuidar de pessoas nesse momento pandêmico.
Na verdade, a pandemia nos alcança da forma como estávamos, da forma como fomos criados. Por outro lado, a gente tem que reconhecer que a população institucionalizada está saudosa dos seus familiares, está saudosa da possibilidade de passar um domingo na casa de um parente ou de um amigo, né? Então, nós também temos que considerar a particularidade da condição da pessoa, da condição da sua instituição, da condição do seu município. Quando a gente fala da condição da instituição, eu acho que a doutora Raquel foi muito feliz, né? Não só ela, mas todo mundo que participou da criação, da elaboração dessa portaria, quando se fala que, mediante uma instituição com surto, ou seja, com um caso positivo nos últimos 14 dias, não é permitido admissão de novos residentes, deixam de ser permitidas atividade de pessoas, por exemplo, voluntários, né? Por quê? Porque a gente vai estar colocando em risco a vida dessas pessoas. Vocês já perceberam que a Covid é como se fosse uma roleta russa. Eu não sei se eu vou estar no grupo que vai reagir bem ou se eu estarei no grupo que vai reagir mal. E eu não quero correr esse risco. E eu não posso impor esse risco às pessoas que circulam pela instituição. Então, todo cuidado é pouco, é necessário, e o momento de fazer esse cuidado é agora. Não é depois que as portas estiverem abertas e que eu estiver totalmente exposta, né, à condição da entrada do vírus junto a uma população que é sabidamente mais vulnerável. Outra coisa que nós estamos aprendendo com a pandemia é que a vacina não impede a transmissão. Então, o fato de estar vacinado não é um escudo de super-herói. Não transforma os seus idosos em pessoas super protegidas. Não transforma os seus funcionários em pessoas super protegidas. Porque se o vírus circular, você vai também ser portador daquele vírus, né? Daí a necessidade de manter todas as medidas de precaução de contágio. E eu digo mais, eu acho que a doutora Raquel pode reforçar essa minha fala, que é, uma coisa é eu dizer que eu faço, outra coisa é eu provar que eu faço. Então, as instituições muitas vezes falam, mas eu faço isso. Mas se a vigilância sanitária chegar na sua instituição, você teria como provar todas as medidas de temperatura, aquele questionamento que é feito na entrada, se você está com sintomas gripais, se você teve contato com alguém com sintomas gripais, isso tem que estar registrado. Estamos cansados? Estamos exaustos, mas precisamos continuar atentos, porque se nós deixarmos passar, se nós deixarmos entrar uma pessoa que vai colocar em risco todo o nosso trabalho, né? Eu acho que esse é um risco que não vale a pena. Outra necessidade de registro diz respeito à medida de temperatura, à medida de oxigenação dos idosos, né? Então, a gente tem que estar atento, porque eu não sei como que o Ceará se organizou, mas a gente precisa garantir esse isolamento o melhor possível. Nós queremos o isolamento ideal, não sei se nós vamos conseguir, mas nós temos que manter essa pessoa com suspeita de Covid isolada, né? O funcionário com suspeita de Covid não deve ir trabalhar. Então, isso tudo vai prevalecer mesmo com essa portaria. O que a portaria define agora é, de acordo com o risco, eu vou poder permitir mais atividades. De acordo com o risco epidemiológico do meu município, de acordo com a presença de um caso positivo na minha instituição, eu volto para uma condição de alto risco. Mesmo que o meu município esteja em baixo risco, a minha instituição fica novamente impedida de receber visitas, de receber novas admissões, né? Então, acho que essa clareza, a gente vai insistir nela. E vou pedir encarecidamente que vocês sejam porta-vozes de boas notícias, né? Que vocês sejam porta-vozes de que esse esforço está valendo a pena.
Esse esforço tem salvado vidas. Esse esforço tem possibilitado, né, que as instituições continuem fazendo o papel delas. Com relação à entrada das visitas, eu queria trazer alguns questionamentos. Nós pensamos na frente que é fundamental que essas visitas sejam agendadas, para que as instituições se preparem para receber. Pensa no Lar Torres de Melo, que tem mais de 100 pessoas institucionalizadas. Se todas as 100 pessoas receberem visita no mesmo dia, o lar vai receber 300 pessoas? Então, nós precisamos ter agendamento. Esse agendamento, ele visa o quê? A perguntarmos para esse potencial visitante se ele esteve em contato com alguém com Covid nos últimos 14 dias, porque eu vou falar com ele, olha, no seu caso, eu sugiro que você não venha. Ou que, se você vier, que você traga o seu RT-PCR negativo, né? São situações que eu tenho que proteger. Que haja um intervalo entre uma visita e outra, porque o espaço onde vai acontecer a visita precisa ser higienizado. Então, a pessoa que vai entrar precisa higienizar as mãos, né? Precisa estar de máscara, e a pessoa que vai ser visitada, preferencialmente, também estaria de máscara. Alguns idosos não estarão porque não conseguem, porque não compreendem, mas a gente tem que orientar. Feita a visita, a gente pede, então, para que aquele espaço seja higienizado. Então, a gente vai demandar uma pessoa na recepção para poder fazer essa triagem, e a gente vai demandar a equipe de cuidados que fique atenta ao local onde acontece a visita, para evitar uma aproximação além do que é determinado, do que é sugerido, né? Então, esse tipo de cuidado também tem que estar acontecendo. Mas, em linhas gerais, eu tenho a realmente reforçar o quanto é oportuno e necessário o seguimento a essas orientações que estão colocadas na portaria, né? É um esforço do Ministério Público, é um esforço da Secretaria de Saúde, é um esforço da Secretaria de Assistência Social, é um esforço de cada gestor, é o esforço de cada familiar e de cada idoso residente que tem ficado privado, sim, de um convívio maior, né? Mas que nós esperamos que esse tempo, uma hora, acabe. Cada dia a gente pensa que vai ser esse mês, e ainda não é esse mês, vai ser o próximo, não sei se será, né? Nós estamos vendo lá que a própria Olimpíada está sendo comprometida, né, por causa disso. Então, nós não somos melhores do que ninguém, né? Nós vamos ter que também seguir as regras que estão estabelecidas, tá? Não sei se eu posso colaborar mais, mas eu fico à disposição aqui para a gente conversar. Obrigado, doutora Carla. Muito boas as suas ponderações, né? E na verdade, o Lar Torres de Melo, nós temos mais de 200 idosos, então eu acho que essa questão do agendamento, eu acho que ela é um indicador, é uma providência, é um cuidado muito importante, porque nós temos realmente mais de 200 idosos, nós vamos ter, né? Temos que ter realmente limitação a esse contingente de pessoas que diariamente, né, querem ou procuram visitar seus familiares. Eu acho que é importante esse agendamento. Eu queria passar palavra à doutora Raquel para ela comentar as ponderações da doutora Carla. Então, vamos lá, foram todos excelentes, né? Então, eu até vou aproveitar que às vezes dou uma olhadinha assim no chat, quando eu posso. Então, as pessoas que estão pedindo a apresentação, com certeza eu vou disponibilizar. Salvo engano, mandar para o Lindenberg, não é isso? Que acho que pediu. Perguntaram também onde acha essa portaria. Essa portaria está no Diário Oficial do Estado, só procurar no Google, internet, no Diário Oficial, do dia 30 de junho de 2021, na página 83. Sobre a portaria, nós enviamos para todas as ILPIs da capital e, através do CAU Cidadania, iremos remeter para todas as ILPIs do Estado. Né, as que estão fora de Fortaleza, né? Tá, ficamos com esse compromisso. Muito bem. Doutor Alexandre, só incluir informação, esse e-mail que foi colocado aí, doutora Raquel, é o e-mail do nosso centro de apoio, né?
Então, se a senhora nos enviar esse material para o e-mail do Centro de Apoio, a gente já repassa tanto a portaria quanto essa apresentação para todas as ILPIs. Depois, Lindenberg, me passa de novo, porque aí já rodou um monte de mensagem aqui, eu não anotei o e-mail completo, mas aí tu me passa que eu disponibilizo, sim, a apresentação. Berg, só a título também de contribuição, colocar também na nossa página do Centro de Apoio, quem quiser consultar, pode ser que depois do e-mail perdido, possa também ser uma fonte de consulta tanto da apresentação quanto da portaria. Com relação, então, vamos lá, aos pontos que foram abordados, né? O doutor Hugo perguntou com relação aos pacientes com cuidados paliativos, né, que permanecem na instituição. Então, assim, realmente vai ser como está acontecendo atualmente, né, que a equipe de saúde local fica responsável pelo atendimento desse idoso. Talvez, eu não sei se foi essa a pergunta, na primeira onda, a gente teve o apoio da equipe do Valdemar de Alcântara, né, em relação ao acompanhamento, principalmente dos idosos em Fortaleza, mas nesse cenário atual, a gente não vai ter esse apoio do SAD do Valdemar de Alcântara. Então, continua sendo, a instituição, ela é ligada, né, na área em que ela se encontra, a unidade básica de saúde, então ela vai ser vinculada e conduzida ou pela unidade básica de saúde, ou pelo Melhor em Casa, né, conforme o município, a região. Doutora Raquel, na verdade, a pergunta foi no sentido de que aqueles que estão em cuidados paliativos, até por uma questão de finitude ou proximidade dela, se não teria um regime diferenciado para que os familiares pudessem acompanhar os últimos momentos, assim. Aí nós estamos falando de agenda e também quantitativos que podem ser diferidos de acordo com a circunstância, mas nesse sentido. Da visita, né? Eu pensei logo na equipe que foi do Valdemar. Então, assim, a instituição, ela não foi discriminado na portaria, né? Pacientes na situação especial de cuidados em fins de vida, né? Em cuidados paliativos nos últimos momentos da vida. Mas a instituição, ela tem, dentro da avaliação dela, e que é permitido, né? Ela pode marcar vários familiares no mesmo dia, contanto que já está na portaria, que é agendado, né? Não pode ser mais que 3 pessoas vacinadas, né? E ela pode, por exemplo, ele pode ter visita de várias pessoas ao longo do dia, contanto que não conflite, por exemplo, com outros idosos a serem visitados. Então, assim, tem que obedecer esse critério, não pode aglomerar de jeito nenhum, né? Com relação às visitas, ficam até 3 visitantes de pessoas vacinadas e 1 não vacinado. Os horários, a gente até colocou de ser horário comercial, mas é possível ampliar esse horário para poder ter mais possibilidades de visitas, né? E não ter mais que uma visita de idoso por vez, né? Um idoso sendo visitado por vez. Com relação ao site, vamos permitir aqui eu acessar, vou tentar acessar, posso compartilhar aqui para a gente tentar acessar junto? Vou colocar aqui, vou compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que vocês estão vendo, eu mudei. Estão vendo a tela de vocês? Vocês estão vendo a minha do site da César? Ou não? Ou do Microsoft Teams? A gente está vendo a página do IntegraSUS, doutora. Pronto. Então, vamos começar aqui do começo. Começar do começo. Então, vou colocar IntegraSUS. Eu tenho aqui no meu Ceará. Certo? Vai aparecer aqui, IntegraSUS. A primeira parte do IntegraSUS, a página principal é essa, né? IntegraSUS, transparência. Então, acesse nossos indicadores. Então, indicadores. Vocês estão acompanhando. Aí vai ter esses indicadores aqui, coronavírus,
E dentro dos indicadores coronavírus, vai ter aqui níveis de alerta. Pronto. Aí vai chegar naquela página que eu fiz o print, aqui, certo? Essa aqui foi atualizada a semana epidemiológica do 11/7 a 24/7, né? Aí aqui embaixo tem os níveis explicando, né, a metodologia dos níveis de alerta. A gente vê que o Ceará, ele está bem heterogêneo, né? Então, na hora que eu pego o meu cursor, aqui eu já sei, por exemplo, que é Fortaleza. Aí na hora que o cursor está em cima de Fortaleza, aparece nível 3. Vamos ver esse município, na hora que eu passo o cursor em cima, eu sei qual é o meu nível, tá? Canidé, Monsenhor Tabosa, vamos ver aqui, Salitre, Brejo Santo. Então, a gente vai passando o cursor e vai falando o nível de alerta, tá? Então, é baseado nesse nível de alerta que a gente vai olhar naquela tabela, né? Então, Monsenhor Tabosa está verde, Hererê verde. Então, por isso que, vamos fazer uma coisa, não, tem que ser baseado realmente no nível de alerta e que fique, cada município, as regiões do estado estão realmente com situações diferentes, né? Tem município que já vacinou, está bem avançado na vacinação, e aqui eu vou ver, então, por exemplo, esse município, porque não aparece a legenda. Aqui vamos supor o município de, deixa eu subir mais, Icapuí, Aracati, nível 4, tá? Então, Aracati, o nível 4, eu sei que o nível 4 é o risco altíssimo, né? Aí eu vou naquela tabela que está na portaria, e vejo nível 4, o que é permitido? Eu já digo que é a visita dos familiares, né? Perdão, atividades internas, individuais, atividades internas coletivas, desde que a instituição não tenha ninguém positivo, né, nem suspeito. Atividades, visita por familiar vacinado. O não vacinado é só em último caso, né, que seria, então tem que olhar a tabela. Deu para ver isso aqui? Do mapa? Quer que refaça o caminho novamente? Veja se algum dos participantes pergunta, né, sobre o deles, igual estou colocando aqui, Juazeiro do Norte. Vamos ver como é que está Juazeiro do Norte para a gente chegar nele. Pronto, níveis de alerta. Juazeiro é aqui pelo Cariri. Deixa eu subir um pouquinho, senão não deixa. Outra coisa interessante de colocar é essa análise de flexibilização, né? É o quê? Eu não ouvi. Flexibilização, os indicadores de flexibilização também é interessante olhar. Tem os níveis de alerta, mas também o de ocupação hospitalar, de óbitos. Sim, de na mesma página, a gente, aqui no estado, né, mais embaixo, a gente tem os níveis. Se a gente colocasse muitas variáveis, né, na portaria, talvez ficasse um pouco mais complexo. Mas tudo isso foi acompanhando, né, a incidência de casos, né, realmente da última semana, as internações, o percentual de leitos UTI Covid ocupados, né, taxa de letalidade, a testagem, a positividade dos testes, né, que aqui está em 17%. Então, assim, para a portaria, a gente ficou como nível de alerta que ele faz apurado pela metodologia aqui conheça mais na metodologia dos níveis de alerta, né? Para ter um parâmetro só, mas na mesma página a gente tem outros indicadores. A incidência de casos. Em relação, então, vamos lá as considerações da doutora Carla, eu vou só voltar a ver vocês, vou parar de compartilhar. Então, alguma dúvida em relação ao acesso dos níveis de alerta?
A gente pode fazer o passo a passo novamente. Por favor, doutora, o passo a passo novamente. Eu sou de Juazeiro, do Lápis. Tá ótimo. Estou com dificuldade. Então, eu vou começar aqui de novo, vou entrar no Google, tá? Eu vou colocar Integra SUS Ceará, porque eu sei que esses dados estão no Integra SUS, certo? Então, tá aqui a página do Google. Aí eu vou ter aqui, eu vou clicar no Integra SUS Indicadores. Essa é a página principal do Integra SUS, né? Aí eu vou ter duas opções aqui na página do Integra SUS, que não precisa de senha, qualquer cidadão pode acessar. Então, acesse nossos indicadores. Cliquei, nossos indicadores. Tem vários ícones, né? Eu quero saber o do coronavírus, né? Por quê? Justamente em relação à pandemia. Coronavírus, cliquei. E dentro do indicadores coronavírus, eu vou ter níveis de alerta. Níveis de alerta, eu cliquei. Eu posso, né, pesquisar por superintendência, né? Posso por ADS, mas Raquel, eu olho aqui, eu baixo mais a página e vejo o mapa como um todo. No caso, qual seria o seu município? Só para a gente ver. Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. Juazeiro, Cariri. Aqui. Juazeiro. Tá aqui, ó. Quando eu clico em cima no mapa de Juazeiro, bem rápido, até para eu vejo ali em cima do mapa, Juazeiro do Norte, nível 3. Não é isso? Correto. Nível 3. Aí eu vou nessa legenda, nível 3. E vou ver que o nível 3 é risco alto. Certo? Risco alto. Aí eu vou lá, eu vou parar de compartilhar aqui e vou para a apresentação, tá certo? Só para poder mostrar. Que eu tenho tudo, né? Todas as pastas de todas aquelas documentações. E do mês passado também eu abri uma pasta sobre folhas de pagamento. E das férias. Eu vi que Juazeiro é nível 3. Então, nós vamos lá na portaria. Nível 3 alto, né? Quem viu nível 3 é alto. Então, no nível de alerta alto, seria permitido as atividades individuais internas, individuais e coletivas, a visita por até 3 pessoas vacinadas, agendadas. Já o Matheus quer ligando, rapaz, na reunião. Vou atender não, Matheus. E aí, visitas por não vacinados com restrições, por exemplo, seria um caso excepcional, com ou naquele caso, eu não sei nem se caberia, eu estou pensando agora, aquele caso está em cuidados paliativos, mas um por vez, não foge da portaria, mas seria um caso permitido com restrições. E atividades externas apenas em locais abertos, né? Apenas em locais abertos, que seja arejado, né? Então, essa seria a forma de visualizar, de ver como acessar essa tabela. Acesse o site do Integra SUS e depois acesse essa tabela. Deixa eu voltar a ver vocês. Em relação... Alguma dúvida em relação aos meus níveis de alerta? Aí, em relação aos comentários da doutora Carla, né? Todos muito válidos, né? Extremamente importantes, todos. A gente está fazendo, realmente, a gente não vê ainda, né, outras experiências em relação à flexibilização, mas a gente é muito demandado em relação a isso, né, os próprios idosos, famílias, né,
é uma coisa que ela pode ser revista a qualquer momento, né? Todos esses fluxos, essas coisas, elas podem ser revistos, né? As visitas são agendadas, a pessoa que está visitando, ela assina, ela é pesquisada sobre sintomas gripais, ela assina um termo de responsabilidade da veracidade daquelas informações, e até por 10 dias depois, esse tem que saber se ele apresenta algum quadro viral, essa pessoa que visita. Né? Então, seria mais isso. Não sei se espero mais perguntas de vocês. Raquel, a gente pensa assim que as visitas compassivas, as visitas de fim de vida, né, ao longo de toda a pandemia, mesmo nas situações críticas, elas são permitidas, né, porque vai ser a última chance da pessoa ser vista pelo familiar, né? Então, isso é só um reforço para a gente oferecer essa oportunidade para o familiar se despedir, né, do residente e vice-versa, caso aconteça. E que podem ser marcadas várias visitas do mesmo paciente ao longo do dia. Aí os outros, assim, vão ter menos visitas, né? Vai ser priorizado para não, como eu falei, não pode ir todo mundo, seria um idoso por vez a visita, não pode ir todo mundo para poder priorizar esse paciente em cuidados de fim de vida. Ok. Mais alguma ILPI, mais algum gestor, mais alguma colaborador de ILPI que deseja fazer perguntas à doutora Raquel, à doutora Carla? E, doutora Carla, a gente vai acompanhando, que eu digo assim, a gente vai até, eu não sei da sua experiência que acompanha muitos outros estados, né? A gente pode acompanhar e ver como que vai se dar, né? Essa flexibilização. Esse acompanhamento, doutora Raquel, doutora Carla, é muito importante. E nós vimos aqui que a questão de se verificar a condição epidemiológica do município é fundamental. Né? Nós temos aqui o recurso a uma tecnologia que talvez algumas pessoas tenham dificuldade. A Carla falou da dificuldade de acessar o site, mas você mostrou aí o acesso, mas eu acho que é interessante todos nós aqui darmos suporte às LPIs, aos gestores, aos colegas do Ministério do Interior, no sentido de perguntar aos gestores, às LPIs, se elas estão realmente conseguindo conhecer qual é o seu risco epidemiológico. Eu vou conversar aqui com o doutor Hugo, talvez seja interessante nós estarmos sinalizando o risco epidemiológico dos municípios onde tem LPI, principalmente para aqueles municípios em situação de elevado risco. Eu acho que nós temos que lembrar os colegas do interior, e no caso, a minha promotoria aqui, nós vamos ter esse cuidado de estar alertando as ILPIs. Fortaleza está alto, né? Nós temos altíssimo, vi que Aracati está altíssimo, né? Nós temos municípios com altíssimo risco, então esse acompanhamento, essa certeza, né, que nós temos que ter que o gestor da LPI ele sabe, né, ele deve saber a condição epidemiológica, porque ele só saberá interpretar a portaria se ele souber esse pressuposto do risco epidemiológico. Então, eu vejo que o ponto fundamental aqui é ter, né, o acesso a essa informação do risco epidemiológico. Eu acho que o CAU Saúde, o Anés também está aqui, nós vamos acompanhar, o Ministério Público vai acompanhar para que realmente a portaria, o protocolo seja observado, né, e esse trabalho é um trabalho conjunto, mas é um trabalho que depende de todos, né, depende das famílias, depende das instituições, depende do poder público. Eu acho que Provida está levantando a mão. Pois não, pode falar, querido. Olá a todos. Boa tarde.
Boa tarde, pode falar, querida. Pronto, em relação ao questionário, né? Que os familiares, quando vir visitar, têm que responder o questionário. Aí foi dito que o risco diminui bastante, né? Da contaminação. Mas, assim, no caso dos assintomáticos, porque não, mesmo eles respondendo o questionário, não tem como ter com certeza se ele teve ou não contato com pessoas. Você sabe que isso é elevado, né? Os índices de pessoas, infelizmente, assintomáticas, que não sabem se estão contaminados ou não. Consequentemente, ele não sabe se está ou não com a Covid, ele não vai ter a certeza se ele teve contato com uma também assintomática. Não, pois é bom passar por ele, que ele já dá uma... Em relação aos... Ele estando assintomático, se ele obedecer, se esse visitante e o idoso obedecer o uso da máscara, né? A lavagem das mãos, a higienização das mãos, isso já diminui bastante esse risco de contaminação. Então, ele está assintomático, a gente não vai garantir, né? Ele está assintomático ou não, mas é uma grande peneira para a gente poder, assim, é um grande rastreio inicial de como ele se responsabilizando e orientando que ele só pode ir se não tiver tido contato com ninguém, né, sintomático, e ficar de observação depois. É assim, a gente acha que, tendo os cuidados, ele vai ter o risco semelhante às pessoas que circulam nas instituições de longa permanência, como um cuidador, como estando assintomático. Então, mantendo os protocolos de máscara, todos usando. Certo. Eu pergunto assim, porque na maioria das vezes, o assintomático, muitas das vezes, eles tem muitos que nem sabem que adquiriram o Covid, né? Não tem como ter essa certeza mesmo. Então, tem muitos que já teve e nem sabem que teve. É mais essa questão. Uhum. E quanto à visita, que podem um idoso várias vezes ao longo do dia, no meu caso não seria muito viável, porque atrapalharia as atividades com os profissionais, né? Então, teria aquele dia todinho de visita, e ainda mais que tem que se estender os dias de visita, né? Para poder dar para todo mundo visitar. Mas aí, no caso, se fosse todos os dias, vários horários num só dia, peraí, eu não posso agora não, Marina. Mas a ILPI, ela tem digo assim, a independência de dizer assim, horário de visita, por exemplo, vai ser de acordo com o funcionamento do estabelecimento. Então, por exemplo, que seja, estou inventando aqui, de 3 da tarde até às 6 da noite, até às 6, 7 da noite, contanto que dê. Ou então vai ser dia de... Estou inventando aqui, dia de segunda, quarta e sexta. Cada ILPI vai ter a independência de julgar qual é o melhor horário, quantos visitas ele vai... Não é porque vai ser aberto o dia inteiro, nem vai ser aberto à noite, cada um define, é como se fosse um horário, uma agenda de uma consulta. Eu tenho os horários de 4, de 5, de 6, e ele pode ficar 45 minutos, e esses 15 minutos para fazer a higienização do ambiente, a ILPI que vai decidir isso, a gente não vai interferir nisso. Não, mas a minha dúvida maior é mesmo sobre os assintomáticos, né? Mas realmente não tem os assintomáticos. Porque muitas vezes ninguém sabe que está e nem vai saber que teve, a não ser que faça o exame para comprovar se está, né? Era mais nessa questão mesmo. Obrigada. Nada. Infelizmente, a gente não tem como fazer RT-PCR em todo mundo, muito menos os visitantes, né? Quando, assim, e às vezes até eu lembro que na onda passada até questionaram assim o pessoal, digamos, né? Estou inventando aqui. Se a gente fosse fazer, para poder vacinar ou visitar, você tem que fazer o RT-PCR. Gente, isso é uma celeuma. Dá interpretação para várias coisas. Pois, obrigada. Era só isso mesmo.
Boa tarde. Pois não. Boa tarde. Boa. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, pode falar, querido. Meu nome é Emiliana, eu faço parte da ILPI aqui de Horizonte. E, assim, eu acho, a meu ver, esse não é o momento da gente liberar para visita. Né? Em virtude de tudo, de todas as complicações que nós ainda passamos, de todas as dificuldades que nós temos enquanto gestão de EPIs, né? De manter esses nossos idosos isolados, cuidados e bem tratados. Dificuldades essas com a própria Secretaria de Saúde de cada município, porque a gente participa do grupo e a gente vê a dificuldade que é como conseguir os EPIs, né? São caros, difíceis, nós não temos dinheiro para comprar e manter a quantidade de EPIs necessárias. Então, assim, aqui em Horizonte, se nós pudermos, nós não vamos ainda, nesse momento, abrir para visita. E eu digo isso assim, nós tivemos um idoso, mesmo vacinado, com as 2 doses, mais de 15 dias de diferença, né, que já estaria protegido. Ele teve que amputar o membro inferior e aí foi para o hospital em Fortaleza, voltou, depois de 15 dias, ficou doente e faleceu de Covid. Então, assim, o momento que a gente está passando, a gente precisa de ajuda. E ajuda muito da Secretaria de Saúde do Estado, muito da Secretaria de Saúde dos municípios. E, a meu ver, esse momento que nós estamos tendo agora poderia ser feito de outra forma. O que é que as LPIs ainda estão precisando? É uma dificuldade, pelo menos aqui em Horizonte, para testar. Ah, mas já está vacinado, não precisa testar. Precisa testar, sim, porque, como a doutora Carla falou, a vacina ela não torna ninguém um super-herói imune dela, não. A doença está aí ainda. Horizonte, a gente tem um grau nível 4, altíssimo, da contaminação. Então, aqui em Horizonte, a meu ver, nesse momento, não é o momento para a gente estar abrindo para visitas. Mesmo que essas visitas sejam tomados todos os cuidados. Todos os funcionários estão vacinados, todos os idosos estão vacinados, e a gente faz o possível e o impossível para manter, pelo menos aqui, eles bem guardados e resguardados. Obrigada e vamos à luta, que eu acho que ainda tem um bom pedaço de tempo aí para a gente caminhar até que a nossa população esteja vacinada, ela por inteiro. Doutora Raquel, você quer comentar, cara? Tá. Obrigada pela consideração. Inclusive... pode falar. É só para complementar a Emiliana. Boa tarde, sou Nívia de Acopiara. Mesmo com o decreto, cada município pode fazer esse posicionamento. Eu falo enquanto conselheira, entendeu? De abrir, mesmo dentro dos parâmetros, de ver se o município está ok, de receber se está no verde, se está bacana, o nível baixou, mas o município ele pode, enquanto a coordenação, secretaria, fazer um posicionamento da forma que achar melhor. Olha, assim, a gente vê, aproveitando a fala da Emiliana, cada município, a gente vê, inclusive no mapa, cada município, e até dentro do mesmo município, a gente vê realidades diferentes. A gente já vê instituições que clamam, porque a gente está falando não só de instituições filantrópicas, a gente está falando de instituições privadas, instituições que até agora, pela última portaria vigente, esses idosos estão sem qualquer tipo de acesso externo, com as atividades limitadas,
E assim, mas cada município tem a sua, digamos assim, autonomia. Eu não sei, doutor Alexandre, agora eu vou dizer da parte legal, se há algum, mas assim, ao nosso ver, cada município e cada instituição teria a sua autonomia. Autonomia, assim, olha, agora baseado, tudo bem que o nível de alerta está baixo, mas baseado nisso, nós temos o argumento de que nós não vamos abrir ainda, contanto que esteja respaldado por alguma justificativa. Não é assim que eu acho, né? Tá bom, o nível está baixo, mas ainda está tendo muita morte, ainda está tendo muita coisa. Então, você pode se resguardar baseado nisso. Do ponto de vista, assim, legal, eu vou pedir ajuda para os colegas do Ministério, né? Assim, a gente sugere essas medidas, mas se não quiser abrir, se achar que na sua realidade não seria o momento, a princípio não teria, porque o que a gente vê? A gente vê os idosos com falta de estímulo, né? Essa pandemia, a gente vai conviver com ela ainda muito tempo, assim, né? Mesmo com todos vacinados, ainda a gente tenta prevenir as formas graves, né? Então, assim, ao meu ver, não é uma coisa obrigatória. Deixa eu fazer alguns comentários, né? Essa questão ela ficou muito confusa por conta da posição, infelizmente, equivocada do governo federal, né, em dizer que não havia responsabilidade do governo federal e empurrando essa responsabilidade para estados e municípios. Nós estamos em uma federação. Então, cada ente federativo tem as suas responsabilidades, tem as suas atribuições e tem sua autonomia. Ora, se o Estado do Ceará estabelece um protocolo, né, para ILPIs do seu território, né, então essa portaria da Secretaria de Saúde ela é válida em todo o território e traz parâmetros técnicos, né? Ou seja, não é uma questão de voluntarismo, não, por mim eu não vou abrir. Nós temos que considerar que também a não visitação ela traz consequências muito sérias no âmbito da questão da saúde do idoso, da saúde mental, né? Então, a visitação é importante, as novas admissões são importantes. Então, o critério dessa movimentação de visitação, não visitação, né, é a questão epidemiológica, como foi colocada na portaria. É claro que cada município tem autonomia, por exemplo, né? Se você tem um município que tem uma taxa de altíssimo risco, como está na portaria, o município tem autonomia para, de repente, decretar um lockdown. Tem, né? Sem precisar ouvir o Estado, né? Porque é um consenso que ali há um alto risco e o município tem autonomia para decidir questões locais. Então, nós temos que ter a clara noção que o critério que deve nos orientar, estados, municípios, as LPIs, o MP, é o critério técnico epidemiológico, né? E que os entes, os municípios, os estados devem trabalhar em cooperação, né? É claro que as questões trazidas pela acho que é Emiliana, né? São importantes, a questão do suporte por parte do Estado, eu falo Estado, municípios, as LPIs. A doutora Carla é testemunha, inclusive, da luta da Frente Nacional, né, que lutou por trazer recursos para todas as LPIs no Brasil, e o Estado do Ceará aqui forneceu, sim, EPIs. Eu lembro que ano passado forneceu, né, EPIs, as LPIs. Eu acredito que o Estado tem ainda essa política de dar esse suporte às LPIs, né? Mas do que nós devemos compreender é isso, que o nosso critério é um critério técnico, um critério epidemiológico, né? É claro que os estados e municípios têm a sua autonomia, está posto aí o protocolo, e os municípios eles devem seguir esse protocolo, claro, né? Também levando em consideração a sua autonomia, mas principalmente o risco epidemiológico. Esse é o critério. Não sei se a doutora Carla quer fazer alguma ponderação também, a doutora Raquel. O que eu diria, Alexandre, é o seguinte, a gente na frente, a gente sempre pensa o seguinte, que se você quiser fazer para menos
diante daquele controle, daquele risco epidemiológico, significa que você está sendo ainda mais estrito do que o minimamente adequado. Se você quiser fazer para menos, ainda é um pouco razoável, embora, como disse a doutora Raquel e a doutora Alexandra, a gente tem que avaliar também a pessoa que está demandando a visita, né? Seja o familiar ou seja o residente. Agora, se você quiser fazer para mais, você não deve. Então, não é justo que numa cidade que está no nível vermelho, no nível altíssimo, eu vou falar, não, mas a minha instituição eu abro porque eu não quero nem saber, eu vou dar conta, eu consigo, e aí eu abro. Não, aí eu acho que é um risco absolutamente inadequado, indevido, né? As instituições filantrópicas, elas têm, como é que eu posso dizer? Elas têm um controle um pouco melhor de quem entra e de quem sai e das pessoas que demandam visitas ou não. As instituições privadas, elas sofrem muito com a questão do eu estou pagando e eu quero ver meu pai e eu não consigo não ver, tem 1 ano e meio que eu não vejo. Então, é outro nível de conflito, de contestação, né? Por isso é tão importante regras que valham para todos, independente de ser filantrópico ou privado. Exatamente para garantir a proteção de quem? Do residente e da comunidade institucional, das pessoas que trabalham na instituição. A gente pensa muito nisso, né? Mas eu concordo que, assim, se você quiser ser mais estrito, é no mínimo razoável. Se você quiser ser muito aberto, aí já contradiz completamente a lei, você está completamente burlando a lei, né? Algum comentário, Raquel? Não, eu fiz o comentário já antes, quando ela... Ótimo, ótimo. Então, eu pergunto, mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma indagação? Eu vou pedir ao Berg, né, o pessoal do Calçadania, para deixar é importante também deixar esse vídeo, né, para quem perdeu a reunião assistir. Nós vamos estar conversando, entrando em contato com os colegas do interior, os colegas promotores, onde nós temos LPIs para reforçar esse cuidado com o risco epidemiológico, né? Eu queria dizer que o nosso Calço Cidadania e as promotorias das pessoas idosas no interior e em Fortaleza, nós estamos à disposição de todos os gestores, né, de todas as LPIs, tanto do interior como de Fortaleza. Eu queria dizer que nós mantemos um contato também estreito com a Secretaria de Saúde, no momento em que eu agradeço também a disponibilidade da doutora Raquel. Nós vamos acompanhar a implementação desse protocolo, né, estamos disponíveis. Eu queria também agradecer a doutora Carla Giacomin, né, e dizer que também nós temos feito vários eventos com o apoio da frente, e é muito importante porque nós temos aqui uma ideia, né, de como as coisas estão acontecendo em vários estados da federação, né, e eu acho que o caminho é esse, do diálogo, mas sempre pautar as decisões, né, pelos critérios técnicos, ouvindo as autoridades sanitárias, ouvindo os epidemiologistas, né, ouvindo o que diz a ciência. Eu passo agora a doutora Raquel e a doutora Carla para as considerações finais, se não há mais alguma questão. Eu agradeço a atenção de vocês, eu acho que essa discussão preliminar do protocolo é importante, mas nós vamos respondendo e tentando superar as dificuldades no dia a dia do acompanhamento aqui das ILPIs no estado do Ceará. Por favor, doutor. Eu queria agradecer ao... perdão, vou perguntar, desculpe. Por favor, eu sou Edinaldo, eu sou do Juazeiro do Norte, nossa ILPI ela é mista, desculpe estar com a câmera desligada, mas é porque se eu for ligar eu saio da sala, mas assim, eu achei muito interessante a colocação da colega Emiliana, né? Porque realmente a gente tem que manter o protocolo de segurança, né, e de controle externo da vigilância sanitária. Porém, os EPIs que nos foram doados,
né, para que a gente possa manter esse cuidado, né, foi no ano passado, no começo da pandemia, né? Então, nós já estamos com mais de um ano de pandemia e, realmente, assim, a gente aqui também, a nossa dificuldade é justamente os EPIs, né? Nós não temos máscara, a máscara está esgotando, o álcool, nós solicitamos, já enviamos ofício ao SEDEST, né? Respondemos aquele questionário semanal do SEDEST, estamos sempre atualizados junto com as informações que nos são solicitadas. Fomos vacinados aqui todos em janeiro e fevereiro, porém também tivemos a entrada do vírus aqui através do funcionário, né? E só quem vive uma situação dessa sabe o trabalho, a preocupação, o cuidado, o zelo que a gente tem que ter num momento desse. E muitas vezes até decisões a serem tomadas, né? Porque eu tive um caso que eu chamei o SAMU e o SAMU disse, não tem vaga, vou colocar, a idosa vai ficar dentro da ambulância, né? Então, assim, às pressas, saímos à procura de um concentrador de oxigênio para que a gente pudesse manter, dar aquela primeira assistência, né? Mas isso aí tudo aí faz parte do nosso trabalho. Quem abraça essa causa sabe que não é fácil, sabe que realmente essa luta está se fortalecendo agora. Mas, assim, eu queria aqui reiterar essa solicitação para que os órgãos governamentais pudessem realmente olhar com mais carinho para nós, né? Olhar, assim, principalmente nesse sentido dos EPIs, que é muito importante, né? Aqui, depois que a gente adotou todas as medidas de segurança, com máscara, com o jaleco descartável, com o protetor facial, o negócio ficou bem mais seguro, a gente viu que o controle fica bem melhor, né? Então, assim, o meu apelo é mais nesse sentido, né? Eu vejo, sim, que a gente tem que proporcionar essa visita para o idoso, porque ele sente a falta dessa convivência, né? É muito importante. A dor maior realmente é a solidão, é a ausência. Essa é a dor que a gente vê afligir os nossos idosos institucionalizados, né? Então, assim, eu achei muito bom essa medida aqui, essa portaria, achei super interessante. Se a gente segui-la conforme realmente está recomendado, eu acho que a gente vai, sim, melhorar o nosso trabalho, né? Mas realmente nos faltam condições materiais para que a gente possa oferecer esse trabalho com qualidade. Tá? Muito obrigado. Viu? Edinaldo, muito obrigado. Eu queria dizer que nós discutimos essa questão das IEPIs ao longo da construção desse protocolo. Eu queria até saber se o Hugo está aqui, passar a palavra para ele, porque eu acho que é interessante o CAU Cidadania, juntamente com o CAU Saúde, nós vermos essa possibilidade, né, de conversarmos, né, doutora Raquel, com o Estado do Ceará, para a gente ver, né, como disse o Edinaldo, né, nós tivemos essa entrega de EPIs ano passado. Eu acho que seria interessante, talvez, nós vermos a possibilidade do Estado do Ceará, ou talvez em parceria com os municípios, onde nós temos LPIs, ver essa possibilidade de um novo reforço de entrega desses EPIs. Não sei se o Hugo ainda está aqui, Hugo? Estou aqui, Alexandre. Boa tarde novamente. Não, eu ia até levantei aqui a mão, justamente nesse sentido. Eu me recordo na construção do texto, né, e o texto ficou realmente nesse sentido. Ele coloca aqui que a Secretaria de Saúde, a SES, apoiará as instituições de longa permanência de idosos com o fornecimento de testes para COVID e equipamentos, EPIs, necessários para assegurar a proteção dos residentes. Então, assim, nós temos aqui como um encaminhamento nosso do Centro de Apoio, conversando com o Centro de Apoio da Saúde, para unirmos forças e marcarmos um encontro com o doutor Cabeto, com o doutor Marco Gadelha, e eu acho que para trazer esses recursos mais rápidos, né, até porque a portaria, eu me lembro do texto dessa construção, se iria ou não, e o texto consta, na verdade, desse apoio no fornecimento. Então, ele pode também ver uma articulação
A gente sabe que tem, graças a Deus, os indicadores eles têm caído, então acho que seja muito, muito possível que a gente, conversando, possa fazer com que chegue isso. Então, fica como dever de casa aqui, da parte aqui de nós, do MP, naturalmente junto com a doutora Raquel, com o CEDI, um trabalho de parceria, né, esse estado estrela sempre que é de convergência, que a gente possa marcar logo imediatamente aqui com o doutor Cabeto e com o doutor Marco Gadelha, para ouvirmos aqui um caminho mais sólido, mais concreto sobre isso e darmos as respostas às ILPIs. Ótimo. Você quer comentar, Raquel, essa questão dos EPIs? Com relação aos EPIs, sim, ele está incluído na portaria, foi inclusive colocado, né, naquele nosso, e passou, né, pelo secretário. O que eu não tenho ainda é o fluxo e que isso vai acontecer. Para poder dizer assim, olha, gente, fale com tal pessoa, porque a gente tem que combinar com vários setores. Se tiver realmente o reforço de vocês falando com os superiores, eu acho que talvez agilize, sim, como eu falei, também o secretário de Planejamento, o secretário de Finanças da César trocou agora no mês de julho. Então, a equipe também estava tomando o pé da situação, fora as férias, né? Então, não deu para alinhar as agendas para trazer aqui logo hoje como se daria. Mas, se Deus quiser, em breve, isso acontece. Então, Hugo, eu acho que a nossa reunião foi bem frutífera. Eu acho que para inaugurar, né, a discussão desse protocolo, eu acho que nós vamos levar essa demanda, né, juntamente com o CAU Saúde, ao secretário de Saúde. Eu acho que é importante, sim, que as LPIs tenham esse suporte e reforçar também com os colegas do interior, né, essa questão do risco epidemiológico para se ter esse cuidado. E eu agradeço, né, a atenção aqui, a doutora Carla Giacomin, que sempre muito solícita e realmente é uma grande parceira. Parabenizar mais uma vez o trabalho da frente. Inclusive, eu queria falar para todas as LPIs que aqui estão a qualidade do produto, né? Nós temos um manual de boas práticas, de cuidados das LPIs, que foi produzido pela frente, que é um material de altíssima qualidade, né? Que é acessado gratuitamente, não é isso, doutora Carla? No site da frente. É muito bom o material. Eu, inclusive, estou baixando. Eu acho que todos nós que trabalhamos com LPIs, com cuidado, nós devemos ler, né, porque temos muito que aprender ali e divulgar esse trabalho. É um trabalho fantástico de utilidade pública, né? E vamos para frente, eu tenho certeza, passar essa situação de pandemia com menos morte, né, com menos baixa possível. Muito obrigado. Eu acho que tem mais. Acho que alguém está levantando a mão aqui para. Só PV levantado. É o Nessa? Está querendo falar? É Nessa? Doutor Alexandre. Estou com problema com o vídeo aqui, mas o Hugo já fez um pedido, eu queria reiterar, que é em relação ao preenchimento dos formulários, e a gente precisa fazer um levantamento em relação à questão dos óbitos, se houve óbitos de vacinados por Covid. Alguns informaram e outros não. Esse levantamento de caso grave e óbito por Covid é muito importante para traçar estratégias de atuação e da saúde e do Ministério Público, porque essa incidência de óbito e caso grave de Covid após a vacinação, ela é definidora de várias questões. A notícia que a gente tem é que realmente houve uma redução substancial mesmo, um número muito baixo de óbitos por Covid pós-vacinação da segunda dose, mas a gente queria pedir que todas as ILPIs informem, tenham o formulário o quanto antes e passe a informar periodicamente esse dado, pelo menos de óbito e de casos graves de pacientes
vacinados ou não vacinados Covid, porque a gente quer aqui, sobretudo, evitar caso grave e óbito, e a gente precisa ter esse comparativo da situação antes e depois da COVID, da vacinação, de modo muito claro e preciso para fazer uma análise mais correta e mais técnica e, eventualmente, se for o caso, aí endurecer ou não, a depender desses resultados. Tem um parâmetro pré e pós-flexibilização, né? Porque depois, flexibilizou, aí faleceu alguém. Mas antes da flexibilização já tinha acontecido. Então, realmente tem que acompanhar de perto, tem que ser informado. E o mais breve. Justamente. E você tem vários cenários. Aqui, você tem um cenário antes da vacinação, depois da vacinação, antes da flexibilização, depois da flexibilização, e a gente tendo isso tudo compilado, a gente tem muito mais condições de ter uma política pública mais dirigida, mais efetiva e que efetivamente faça diferença aqui nos óbitos, nos casos graves, que eu acho que é o objetivo central aqui, é evitar essas situações, porque também a gente fala sempre no óbito, mas um caso grave também pode ter muitas sequelas e pode ter uma queda de qualidade de vida muito grande do paciente. Então, isso é uma questão também muito importante. O caso grave também, o paciente com sequela, isso também precisa ser monitorado. Então, Provida... Pois não? Aqui é Félix, Juazeiro do Norte, satisfação. Doutor Félix, rapaz, que alegria inusitada, rapaz. Estamos aqui nessa luta também aqui. Pois não, meu amigo. Doutor Félix, para quem não conhece, você conhece o doutor Félix? Nosso colega promotor lá de Juazeiro. Juazeiro do Norte. Conheci aqui. O Félix é quase uma mobília da casa lá da região do Cariri, né, Félix? Você está lá, acho que há 2 décadas. Eu tive lá em 2004, você já estava por lá. 22 anos. Pois é. Prazer ouvi-lo e revê-lo aqui. É uma satisfação. Simplesmente parabenizar aí a iniciativa mais uma vez, dessa equipe aí do Cal Saúde, do Cal Cidadania, Alexandre, doutor Enéas, doutor Hugo. E hoje, com a participação da doutora Carla, da doutora Raquel, explicou muito bem, explicou a gente essa situação. Observamos atentamente aqui a preocupação de Emiliana, lá de Horizonte, e sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas é como eu sempre coloco aqui para as LPIs, é tudo novo, e nós temos que começar a fazer algo. E se a gente ficar sempre também na retaguarda, com medo, fica difícil passar para os idosos que já estão sozinhos ali internados, abrigados, longe de seus familiares, e ainda abdicar esse momento de presença, é uma doença mental. Vai piorar cada vez mais, eu penso assim, a situação dele. Agora, como foi bem colocado pelo doutor Alexandre, fazer de acordo com os índices técnicos, não de forma irresponsável, né? Cada membro, eu penso assim, cada instituição, cada órgão trabalhando na ação social com relação à saúde, estando atento para os critérios de segurança, de prevenção, mesmo naqueles casos assintomáticos, como foi bem colocado aqui, também haverá o índice de evitar a transmissão para aquelas pessoas que estão ali abrigadas. Eu acho que tudo passa pelo diálogo, como foi dito, e o bom senso, né? Observando os índices lá do IntegraSUS, a gente pode sim fazer valer a portaria com muito cuidado, com muito zelo e dedicação para estas pessoas que já se encontram tão solitárias. Se é ruim para nós que estamos em casa com nossos familiares, imagine para aqueles que estão ali longe dos seus. Era essa a nossa palavra, e aqui o Ministério Público, com relação às LPIs, com relação a Juazeiro do Norte, nós iremos sim, com o diálogo entre os integrantes, entre os membros, entre os representantes das LPIs, nós iremos conversar, e de acordo com
com o que nós tivermos de resultado, nós construiremos, sim, a possibilidade e a efetivação dessa portaria. É essa a nossa manifestação aí, e parabéns a todos pela iniciativa. Obrigado, doutor Félix. Fiquei muito feliz de ouvi-lo, né, porque eu acho que é muito importante essa participação dos colegas do Ministério Público do Interior, né, principalmente daqueles onde nós temos LPIs, como é o caso de Juazeiro do Norte. É muito importante essa participação. Eu até conversava com o doutor Hugo, da nossa intenção, né, de passar dessa pandemia, nós visitarmos, né, irmos, né, às regionais, não é isso, doutor Hugo? Inclusive conhecer as LPIs e levar a informação. E nós estamos trabalhando no Causa Cidadania, doutor Félix, para levar a informação de qualidade, levar esses eventos, né, para os colegas que trabalham com a temática tanto do envelhecimento como de outras temáticas do nosso centro de apoio. Eu agradeço a sua presença. São essas minhas considerações, né? Eu achei bastante produtivo, né, a reunião, e vamos agora, né, cuidar que no cumprimento, né, do protocolo e das regras de segurança sanitária. Passo a palavra para o Hugo para encerrar, né, a nossa reunião, né, com os encaminhamentos. Deixa eu parabenizar aí o Enéas, a todos, agradecer a doutora Carla, a Jacominha, a doutora Raquel, a presença de todos que estão aqui, a sua condução, a condução do Enéas, e pedir até já ao Berg que já veja na agenda, junto com a agenda do CAU Saúde, um momento para estarmos com a saúde do Estado e ver com alinhamento aqui com a doutora Raquel, para todos verificarmos como é que podem ser providos esses recursos, tanto testes quanto EPIs, para que o mais breve possível a gente possa dar esse retorno a essas instituições que tanto precisam. E eu repiso mesmo aqui a importância dos relatórios. Esses relatórios e as ILPIs têm preenchido de forma um pouco assimétrica, nem todas têm feito isso no período de sexta-feira. Reiteramos a importância disso. Esses dados nos balizam muito para que a gente possa estar, por exemplo, com um momento como hoje, e também com um momento de ajudar, como foi durante todo o processo pandêmico do ano passado e esse ano também, lembrando que a pandemia ainda não finalizou, que a gente, em cima desses índices, desses valores, dessas informações, a gente conseguia chegar mais perto, conversar aqui em Fortaleza, conversar com as superintendências espalhadas em todo o estado, que a gente, e com as secretarias municipais de saúde e de assistência, que a gente pudesse realmente fazer, junto com os colegas promotores das 22 cidades, pudesse ser mais ágil, mais rápido e apoiar mais. Lógico, temos defeito, e é importante a gente sempre reconhecê-los, principalmente no processo inusitado que foi a pandemia. A pandemia pegou todos nós com muita surpresa, mas estamos hoje num momento muito mais estruturado e a certeza de que a gente vai obter a resposta para que, no que diz respeito a esses pontos, pelo menos, sejam o mais rápido possível colocado na mão das ILPIs. Né? Vamos nos envidar todos os esforços nesse sentido. Muito obrigado, Alexandre, a todos, assim, e eu quero fazer também um registro aqui ao CEDI. O CEDI sempre, eu não sei se está aqui ou esteve, mas sempre um parceiro, e aos Conselhos Municipais de Direito da Pessoa Idosa, é uma rede articulada que ajuda a agilizar, ajuda a que a gente chegue com informação, e também, a Vina está aqui, estou vendo, boa tarde, Vina, mas que permita que a gente chegue mais rápido e de forma mais precisa com a informação ou com qualquer outro tipo de recurso. Então, desejo aqui boa tarde, parabenizo, aqui acho que a reunião foi muito mais produtiva e os próximos passos virão. Boa tarde, Hugo, Raquel, Félix,